GitHub Actions. Muita gente não sabe, mas o GitHub não é só um repositório de código-fonte, ele é muito mais do que isso. E uma das funcionalidades dele é o GitHub Actions, onde a gente pode implementar todo o nosso processo de CI/CD sem sair da plataforma do GitHub. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode configurar um processo bem completo de Continuous Integration e Continuous Deployment utilizando o repositório dentro do GitHub mais o GitHub Actions. Mas antes disso, vamos entender os componentes básicos do GitHub Actions. O primeiro deles é o Workflow. O Workflow é onde a gente vai descrever todo o processo de automação que a gente precisa, desde como que eu vou compilar, como que eu vou testar, como que eu vou empacotar, como que eu vou fazer o deploy dessa minha aplicação. Depois do Workflow, eu tenho o conceito de Jobs, ou seja, eu posso ter jobs específicos para cada uma dessas tarefas. Posso ter um job específico que só vai saber como compilar, um job específico que só vai saber como fazer o deploy da aplicação. Cada job precisa de um runner, que é um servidor que vai executar todas as ações, todos os passos que a gente precisa. E cada runner vai executar exatamente as ações que estão descritas dentro do nosso workflow. Esses são os 4 componentes básicos e é o que a gente vai mexer. Se você quiser mais informações sobre o GitHub Actions, acesse o blog da CloudMotion, que tem um post explicando o que é, falando sobre valores e limites dessa funcionalidade. Vamos lá então, pessoal. Vamos começar a botar a mão na massa daqui e vamos fazer o nosso primeiro workflow de Continuous Integration, Continuous Deployment com o GitHub Actions, tá? Então, o que a gente vai precisar para poder fazer isso daí? Primeiro, a gente precisa ter um repositório lá no GitHub, obviamente. Eu tenho um aqui, como vocês podem ver, que eu criei especificamente para o vídeo, e ele não tem nada no próprio repositório. Então, a gente vai criar essa aplicação e vai subir ela do zero, tá? Além disso, eu já tenho criado 2 app services que vão representar 2 ambientes meus, o de dev e o de produção. E vocês podem ver aqui também que ele não tem nada demais, ele só está com as informações padrões e não tem nenhuma aplicação deployada, tá? Qual é o nosso primeiro passo, então? Nosso primeiro passo vai ser o quê? Fazer o clone desse repositório para que a gente possa criar a nossa aplicação. Então, vamos lá. Para isso, vou vir aqui em Code, vou clicar aqui a URL e vou abrir aqui o meu Visual Studio Code, tá? Eu gosto de montar uma estrutura de pastas, então já tenho uma aqui, ó, que representa repositórios e os meus repositórios do GitHub. Tá? Eu gosto de ter essa estrutura e agora eu vou fazer um git clone daquele repositório aqui para minha pasta local. Então agora eu vou entrar nela, GitHub Actions Video. Beleza. Bom, eu utilizo, como vocês podem ver, o PowerShell, tá? Eu gosto de utilizar o PowerShell vinculado ao Code. E eu já tenho um plugin que vai me mostrando a branch que eu estou trabalhando, as alterações que eu estou fazendo, que é o PostGit para o PowerShell. Beleza? Bom, a gente já tem o nosso repositório clonado. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar a nossa API, tá? E eu vou criar uma API simplesinha mesmo, porque o importante aqui é mais o workflow do que a própria aplicação, tá? Então, para isso eu vou digitar um comando padrão lá do .NET, new API, que eu vou dar um nome para ela, vai ser tempo API, porque ela pega aquele controller padrão mesmo. E o output eu quero criar dentro de uma pasta source, que vai ficar aqui dentro do meu diretório, tá? Então é esse comando que a gente vai executar. Fazendo isso, ele já vai criar todo o modelo do template que a gente está pedindo, tá? E agora eu vou abrir aqui no Code justamente essa pasta para a gente ver as informações, tá? Então ele já está, e a gente pode ver aqui que eu tenho a minha aplicação, e aquela extremamente padrão, junto com dentro do meu repositório.
Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um add desse conteúdo. Vou dar um git commit. Vou falar que é a carga inicial do nosso projeto. Como se a gente estivesse fazendo todo o processo, tá? E vou dar um push disso para o repositório remoto. Então, como vocês podem ver, a gente já está agora com o nosso código-fonte aqui dentro. Beleza? Então, beleza. Como uma boa prática já que eu comecei meu código, a primeira coisa que eu tenho que fazer é começar já a fazer a automação desse meu processo aqui. Tá? E o primeiro item é a gente fazer uma compilação, pelo menos, garantir que todo commit, todo push que a gente fizer para essa branch, pelo menos esteja compilando. E para isso a gente vai utilizar o próprio GitHub Actions. Tá? Então a gente vai vir aqui na parte de Actions e vamos criar um workflow. Então vamos entender um pouquinho a estrutura. Como vocês podem ver, primeira coisa, obrigatoriamente todo o workflow aqui dentro do GitHub, ele vai ficar dentro dessa pastinha .github e dentro da workflows, tá? Isso daqui é um padrão que a gente tem que utilizar e não pode ser alterado. Depois que eu criei o workflow, a gente tem algumas informações. Aqui é um nome que eu estou dando para ele, nesse caso estou chamando aqui de CI, que é o padrão que veio. Aqui eu estou falando o que vai disparar esse meu workflow. Então ele está falando, toda vez que alguém fizer um push para a minha branch master ou um pull request para a minha branch master, esse processo vai ser separado. Logo abaixo, a gente tem o conceito de jobs. Então ele vai ter um job, ele tem a instrução dos jobs, ele tem um primeiro job que é o build. E dentro do build, a gente tem outras informações, como por exemplo, aonde vai rodar isso daí. Então aqui é o runner que eu estou definindo, vai ser no Ubuntu. E logo depois eu vou botar os steps que eu quero para que seja executada nesse meu processo de validação. E é aqui que a gente vai começar a trocar essas informações. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou tirar todos esses passos aqui. E vou adicionar os nossos passos de compilação. Então, só para não ficar muito repetitivo, eu vou copiar aqui que vai ser mais fácil. Então, vamos lá, vamos adicionar as novas tarefas. Então, para entendermos, o que a gente tem aqui? Eu tenho a primeira tarefa que ele vai fazer o checkout desse meu próprio repositório. Depois eu estou falando para ele fazer o setup do .NET Core, tá? E ele está utilizando uma action padrão, que é de setup.NET. E aqui eu estou falando qual é a versão do .NET que eu quero, tá? Ela entra como se fosse um parâmetro, um input, para essa action saber qual versão do .NET eu quero utilizar, tá? Feito isso, eu vou rodar um .NET Restore na minha aplicação, e apontando para a estrutura. Uma coisa bem interessante da gente saber é as tarefas vão sempre começar da raiz do meu repositório clonado e eu preciso indicar qualquer outra pasta a partir dele. Então, como a gente subiu a nossa aplicação, nossa API, para dentro da pasta src, então eu tenho que botar aqui .src. Tá? E o próximo passo é a gente fazer uma de build. Então, vou copiar aqui também, para ganharmos tempo. Então, vou copiar nossa tarefa aqui. Tá? Vamos só acertar aqui e vamos dar uma olhada. O que eu estou falando? É para que ele rode um .NET Build com uma configuração release dentro dessa pasta. Ou seja, as solutions ou CS projects que estiverem dentro da pasta src, elas vão ser compiladas. Tá? Vamos fazer o commit dessa informação.
e isso daqui já vai criar o nosso workflow. Então, como vocês podem ver, ele já criou o nosso arquivo e está com a estrutura que a gente definiu, tá? E como é que eu faço para ver as execuções? A gente pode vir aqui na opção Actions e ele vai mostrar para a gente, desse lado aqui, todos os workflows que estão configurados para esse repositório. E aqui ele vai mostrar todas as execuções, tá? Então a gente pode ver que é uma execução no nosso workflow de CI. Clicando na execução, eu vou para a tela de informações daquela execução, tá? Então ele está me falando que esse workflow foi porque eu fiz um push para o repositório master, tá? E a gente vai ver aqui todo o nosso processo de build acontecendo. Então ele já fez algumas tarefas e a gente pode clicar nelas para ver todo o log do que aconteceu aqui, tá? É um processo bem simples, não tem nada demais. E como vocês podem ver, ele já passou, já foi com sucesso. Então o legal é que agora toda vez que eu fizer um push para master, eu já vou ter um processo que vai compilar e vai me dizer se esse código que eu estou adicionando na master, ele quebrou a minha master ou não, tá? Então a gente já começou no nosso processo de implementação de CI/CD. O segundo ponto legal que a gente pode implementar dentro desse nosso processo é impedir que a gente faça um push direto para master. Ideal, a gente sempre tenha alguma outra branch, a gente faça um pull request dessa outra branch para master, tá? E para isso eu posso habilitar uma regra de proteção de branches. Para habilitar essa regra, a gente vai vir aqui em Settings, vou selecionar ele, e aí a gente vai vir aqui em Branches. Então vou selecioná-la também. E aqui eu tenho o conceito de Branch Protection Rules, ou seja, são as regras que eu quero que essa minha branch siga. Primeira coisa que eu tenho que fazer é falar qual é um padrão de nomenclatura, ou qual é o nome que eu quero. Então vamos chamar aqui de master, vamos ser bem específico, que é qualquer uma que tenha a master ele vai respeitar. E eu posso ter várias regras aqui. Mas para a gente, para esse nosso contexto, eu vou incluir apenas duas regras. Primeira eu quero garantir que mesmo que o cara seja administrador, ele passe por essas regras. E o segundo, eu quero garantir um status, tá? E com isso eu vou fazer que antes do merge acontecer para essa branch, eu vou ter que, primeiro, trazer o código da master para a branch que eu estou querendo fazer o merge. Então ela não vai poder estar desatualizada. E depois eu ainda quero rodar algum processo. No nosso caso é o processo de build aqui, que é o nome do job que a gente criou lá. Beleza? Feito isso, eu vou criar essa regra. E ela está criada, tá? Então vamos ver agora na prática. Voltei aqui para o nosso Visual Studio Code e vou dar um git pull para que a gente baixe o nosso workflow. Ele vai aparecer aqui na nossa abinha. Como vocês podem ver, ó, já está aqui, tá? E agora vamos simular alguma alteração. Então vou pegar aqui no README, vou fazer uma alteração qualquer. Vamos fazer um commit disso daí. E vou tentar dar um git push. Vocês vão ver que ele vai tentar fazer o push, só que ele vai receber uma informação lá do repositório remoto que foi rejeitado, tá? Que eu não consigo fazer um push para lá. Eu preciso fazer isso daqui através de um pull request, porque a gente tem essa nossa branch protegida. Então já melhoramos um pouquinho mais o nosso processo. Bom, agora eu vou voltar só essa nossa branch para o estado igual ao repositório remoto, quer dizer, eu vou voltar um commit isso daqui. Então ela agora está igual a master. E a primeira coisa que a gente vai fazer é
como a gente vai ter o nosso ambiente de produção e de dev, eu vou criar uma branch de dev. Então, vou fazer git checkout-b dev. E vou dar um push disso, para a gente ter essa branch remota. E também, idealmente, quando a gente for desenvolver a nossa feature, a gente vai ter uma branch de feature. Então, vou botar git checkout-b e vou utilizar um padrão aqui, tá? Eu vou chamar de pastinhas de features e logo depois é o nome real da feature que a gente vai querer trabalhar. E também já vou dar um push disso daí para que a gente tenha as duas lá no repositório remoto, tá? Então, push orange features F1. E ele vai subir essas informações para lá, para o nosso repositório. Então, só para vermos, vamos voltar aqui no nosso código e devemos ter as nossas branches, tá? Então, primeira coisa, esse nosso processo aí, a gente botou um CI para master, mas no melhor mundo a gente teria que ter essa validação para todas as branches. Então, vamos fazer esse processo agora, vamos ligar essa funcionalidade para todas as branches. Então, seguindo nossa estrutura, eu não vou poder fazer um push direto na master. Então, a minha primeira feature vai ser justamente implementar essa funcionalidade. Então, para isso, eu vou abrir novamente aqui o nosso workflow, tá? E nas branches eu vou botar uma regra específica. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é trocar essa estrutura, eu não quero mais assim. Eu vou querer falar aqui que vai ser para branch de dev e para um modelo que ele permite que a gente faça. Aqui eu estou informando para o evento que qualquer branch que eu criar que tenha esse padrão inicial de nomenclatura, ele vai rodar esse processo de CI quando alguém fizer um commit para ela. Tá? Eu tirei a master, porque a master a gente vai fazer um outro processo que vai ser a parte de deploy dela. Beleza? Então vamos salvar isso daqui. Vamos fazer um commit. Adicionando novas branches na validação. E agora ele está pedindo para eu trazer alguma alteração. Então vamos ver de algum teste que eu fiz. Só checar se está tudo certo. Deu um conflito aqui. Vamos deixar. Vamos salvar. Vamos fazer um outro commit. Acerto de merge. E vamos dar um git push -u, que eu já vou setar agora o orange, para features F1. Ele vai subir esse código. Beleza. Agora, se nós voltarmos aqui no nosso processo, aqui nas nossas actions, ele já está rodando um processo de CI para a nossa branch, para validar que ela está íntegra. E vamos agora dar uma olhadinha nele. E ele está fazendo todo o nosso processo de validação que nós definimos. Tá? Então, ó, tudo funcionou. Então, quer dizer que esse código não quebrou a nossa branch. Agora, vamos criar um pull request para jogar isso daí para a branch master. Tá? Então, vou criar um novo pull request aqui. Eu vou jogar da nossa F1. Vamos jogar primeiro para dev. Ele está pedindo uma informação. Vamos criar o pull request.
Está aberto e está fazendo a validação. Vamos resolver esses conflitos que deram, que é o mesmo lá, de alguma alteração que eu fiz errada. Resolvido. Vamos comitar. E ó, ele já está fazendo as validações. Então ele enfileirou uma build. Já temos aqui nossas validações implementadas. Agora a gente pode passar para o próximo passo, que é o deploy da nossa aplicação. Para isso, a gente vai criar um novo workflow. Então vamos voltar aqui no Actions e vamos aqui em New Workflow. E vamos fazer o setup de um novo workflow. Tá? Como fizemos da outra vez, vamos apagar isso daqui. Só que eu vou pegar como base esse que a gente já tem pronto. E vou colocar aqui. Tá? Primeiras alterações que a gente vai fazer, arrumar o nome. Então esse cara daqui, ele é um deploy dev. Então arrumei o nome do arquivo, agora vou arrumar o nome do nosso workflow. Vou chamar ele de deploy dev. Tá? Os eventos. Eu só quero que isso daqui aconteça quando for um push no ambiente de dev. Então, eu não quero feature nem master. Então, vamos copiar daqui para cá. Vamos chamar de dev e vamos apagar isso. Os jobs, vamos chamar aqui de deploy. Tá? O resto é tudo igual. Próximo passo que a gente vai fazer é o que? Adicionar agora a tarefa de publish. Então, .NET publish. Eu quero o run. Vou rodar só para botar a múltipla line. .NET publish configuration release. Ó, eu vou chamar aqui de minha app, que é o diretório que vai. E a gente não pode esquecer do working. Deixa eu copiar aqui. Arrumando, working directory. O próprio SRC. E agora o próximo passo é a gente adicionar a tarefa, a action, que vai fazer o deploy lá no Azure. Para isso, eu vou vir aqui no Marketplace, que já fica habilitado aqui do nosso lado, e vou procurar a tarefa Web App, que é essa daqui que eu quero. Vou selecioná-la. Como é que a gente utiliza uma action? Eu simplesmente, basicamente, vou pegar isso daqui, vou copiar, colar aqui e alterar os parâmetros que eu preciso. Tá? Como eu já tenho isso daqui implementado, só para facilitar a nossa vida, eu vou trazer já a nossa estrutura pronta. E vamos analisar um pouco essa nossa tarefa. Então aqui é o nome dela, que ele vai só executar o deploy. Aqui ele está falando qual é a action que eu estou utilizando e quais são os parâmetros dessa action. Percebam que eu tenho dois carinhas novos aqui. Um é esse daqui, env, Azure Web App Name. Isso daqui é uma variável que a gente pode criar dentro do nosso fluxo. E várias tarefas que precisem dessa informação, é só a gente chamar o nome dessa variável que o valor vai ser atribuído automaticamente. E o outro modelo é o secrets. Então imagina que eu tenho usuários e senhas, eu preciso que isso daí fique criptografado em uma área específica. Então, eu vou criar um secret para esse nosso web app. Tá? E o outro parâmetro é onde vai estar o pacote que eu acabei de criar, que é exatamente esse diretório aqui. Beleza? Então, primeira coisa, para a gente criar essa variável, eu posso criar ela a nível do job, mas eu vou criar ela a nível global. Tá? Então, basicamente, eu vou digitar
isto daqui. Env, para falar que aqui está começando as minhas variáveis, aqui é o nome da variável, e a gente vai pegar essa variável. Então vamos navegar lá no portal do Azure. E vou pegar o nome do web app, que é esse carinha aqui. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Tá? Só de fazer isso ainda não vai funcionar se eu salvar. Por quê? Eu não tenho o secrets ainda configurado. Tá? Então vamos criar o secret. Para criar o secrets, a gente vai vir aqui em Settings. Depois eu vou vir aqui no Secrets. E vou criar uma nova secret. O nome dela tem que ser o nome que a gente usou aqui. Então vou copiar esse carinha. O valor dela, a gente vai precisar passar o Publish Profile, que ele contém as informações de como que o GitHub Actions vai se conectar com esse meu App Service para fazer o deploy. Então, para isso, eu só preciso baixar esse cara e vou abrir esse arquivo e vou copiar o conteúdo dele. Vou copiar e agora eu vou salvar aqui nas secrets. Vou adicionar essa secret. Pronto. Agora eu já tenho todas as informações que eu preciso para executar esse meu workflow. Vou dar um start commit e vou dar um commit. Percebam que ele vai tentar criar na master, só que a gente está com ela protegida, então não vou poder. Ele sugere criar uma outra branch para mim. Tá? Então vou fazer esse commit, ele vai criar essa outra branch. Ele já está aqui para a gente criar o pull request. Eu vou criar o pull request. Vai fazer aquelas validações que a gente já tinha implementado. E depois a gente já vai ter o nosso processo funcionando. Como vocês podem ver, já terminou. É importante jogar também dessa daqui, onde a gente implementou a feature, para a dev. Percebam que só está na master, mas eu preciso estar na dev também para funcionar. Eu já fiz essa estrutura aqui, então vocês podem depois fazer aí. E agora podemos vir aqui no nosso código e vamos fazer uma alteração aqui. Então vou botar para branch dev, que é o que a gente quer. Vou editar. E vou adicionar mais uma informação. Vamos fazer esse commit direto. E ele tem que ter disparado o nosso deploy aqui em dev. Como vocês podem ver, ele está fazendo o nosso CI por causa das validações que a gente ainda tem lá, mas ele também já está disparando o processo de deploy em dev. Então vamos entrar aqui, vamos clicar no nosso processo de deploy. Então vê que ele já executou todo o processo de build, de publicação da aplicação, e agora está fazendo o deploy lá no web app. Já fez o deploy, a gente pode vir aqui, posso copiar essa URL, deixa eu só copiar direitinho, e vou abrir uma nova. Aqui não está funcionando como esperado, eu tenho que entrar com aquele controller padrão, que é o Weather Forest. E ó, tá aí o resultado do Weather Forecast. E a gente está vendo a nossa API funcionando. Agora, o ideal é a gente ter um outro processo para o ambiente de produção. Então vamos implementar, só que esse processo não vai ser de forma automática. Vamos ver como que a gente vai fazer isso. Então vamos lá, vamos voltar aqui na nossa parte de Actions. Tá? Então a gente pode clicar aqui em Actions de novo, vamos criar um novo Workflow. Vamos fazer o Setup,
Da mesma maneira, eu vou aproveitar aquele que a gente já tinha. Então, vou só copiar e colar que a gente fez lá para dev. Vou apagar aqui. O que eu tenho que fazer aqui? Duas coisas. Mudar esse nome do aplicativo, que não é mais dev. Então, a gente vai voltar aqui, vamos ver. Que eu acho que, se eu não me engano, é PRD. Vamos copiar. E vamos colar aqui. Opa. Tá. Outra coisa que a gente tem que fazer é arrumar a nossa secret. Então, a secret não vai ser mais assim, eu vou chamar de PRD. E vamos criar essa nova secret. Então, na telinha de secret, new secret, vou clicar aqui para adicionar. Vou voltar aqui, vou baixar o Publish Profile. Vou abrir ele. Deixa eu abrir ele aqui rapidinho. E vamos jogar o valor aqui para secret. No nosso novo arquivo, vamos só confirmar PRD e a secret PRD. Outra coisa que a gente vai fazer é, o evento que a gente quer não é mais o push. Como é um evento manual, ele tem um outro nome que a gente vai utilizar aí, que é Workflow Dispatch. Tá? Então, vou trocar esse modelo aqui do on e vou botar esse cara. E isso daqui está dizendo para o GitHub Actions que esse workflow vai ser disparado de forma manual e não de forma automática. Vou chamar ele aqui de deploy ambiente. E o nosso workflow aqui também vai ser deploy ambiente. Vou fazer o commit. Da mesma maneira, vou criar uma nova branch, que está protegida da nossa, como uma boa prática. Vamos criar um pull request. E ele vai fazer as validações que a gente implementou no nosso pull request. Vamos esperar a execução disso daqui para mostrar o próximo workflow criado. Terminou o processo, vou completar aqui o pull request. Então o código já foi mergeado. Vamos vir em Actions. E ó, temos aqui o deploy de ambiente. Quando eu entro nesse workflow, percebam que ele tem aqui ó, o Run Workflow. Então ele vai rodar de forma manual. E eu posso selecionar qual branch que eu quero para fazer o deploy. Lembra que ele vai sempre fazer o deploy no ambiente de produção. Tá? Então vamos clicar aqui para rodar esse workflow. Vamos aproveitar, vamos rodar nosso web app. Por enquanto ele está respondendo. Mas daqui a pouco ele vai parar de responder. Então já está aqui na execução. Um job em progresso. Está fazendo a compilação, todo o nosso processo aqui. Já vai fazer o deploy do nosso ambiente agora no ambiente de produção. Vamos esperar um pouquinho, está executando o deploy. Já foi. Provavelmente agora esse site vai parar. Mas se a gente copiar aqui o Weather Forecast e mandar executar, já está funcionando a nossa API. E com isso a gente implementou um workflow bem complexo, com validação de push para as nossas branches específicas, com deploy automático e tudo que um processo de CI pede. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dê um like aqui e compartilhe com os amigos. Obrigado.